pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 1 de Direito Penal. É a nossa aula inaugural aqui do nosso Trino OAB. Quando nós falamos em Direito Penal, nós já temos aquelas disciplinas, aqueles temas, me perdoem, de cabeça: fontes do direito penal, aplicação da lei penal, princípios do direito penal, aplicação da lei penal no tempo e no espaço, melhor dizendo, temos as imunidades. Percebam, tudo isso será tratado na nossa aula de hoje. Claro que eu vou dar uma ênfase maior naqueles temas que são os mais queridos da FGV. Lembrando que o seu material em PDF, ele é completo, de modo que você, quando for para a segunda fase em penal, e eu tenho certeza que você vai escolher essa disciplina maravilhosa, você simplesmente irá complementar o teor do conteúdo que já tem aí na sua apostila, no seu material em PDF. Por isso nós dizemos que o nosso material em PDF, ele é completo. E além disso nós temos também, e você também tem, portanto, o nosso PD Flash, que é o seu material de revisão para cada apostila que estiver relacionada a cada aula online. Perfeito? Veja que então nós vamos iniciar nosso estudo falando sobre os princípios do direito penal. Aqui nós temos os principais a serem tratados, aqueles que são os mais queridos pela FGV, mas no seu material em PDF nós temos todos os outros princípios que são importantes quando nós tratamos de princípios quanto à interpretação da lei penal e dos princípios como vetores no momento da elaboração da lei penal, ok? Então você poderia se perguntar no primeiro momento: Laila, esse rol é taxativo da apostila? Claro que não. Queridos, estamos tratando de fontes principiológicas. Justamente os princípios, eles não possuem previsão legal. Então, o que eu vou trazer aqui na aula hoje são aqueles que a FGV gosta mais. Na sua apostila, existem outros que também, eventualmente, vez ou outra, em raríssimas oportunidades, a FGV cobra, e existem muitos outros mais, mas que destoaria do nosso foco, que é justamente fazer com que você seja aprovado no primeiro exame de ordem. Melhor dizendo, na primeira fase do exame de ordem. Perfeito? Bom, com essas considerações, portanto, a gente inicia o nosso estudo dos princípios, falando justamente do princípio da reserva legal. Aí no seu material você vai constatar que o Código Penal ele assim regulamenta: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ora, não há crime sem lei relacionada à reserva legal, sem lei anterior que o defina, nem pena. Qual pena? Pena vinculada ao tipo penal que foi criado, nem pena sem prévia cominação legal. Olha aí no final, cominação legal relacionado à legalidade. Primeiro detalhe que você deve saber é que muitos autores trabalham reserva legal e ilegalidade como sinônimos, e outros autores trabalham reserva legal quando o princípio da legalidade ele é estudado dentro do direito penal. Ok? Bom, na sua prova a FGV, ora vai tratar isso como sinônimo, ora ela vai mencionar apenas um. Então ela vai dizer assim: de acordo com o princípio da reserva legal, ou de acordo com o princípio da legalidade. Mas jamais ela vai colocar ali dentro das assertivas para você marcar, né? Letra A, reserva legal, letra B, legalidade. Porque é evidente que essa questão ela será passível de anulação. Perfeito? Então, o princípio da reserva legal, ele trata justamente de quê? Da necessidade de previsão legal para que eu possa atribuir a alguém a prática de um fato que é considerado crime e para que, além dessa possibilidade de imputação, também possa ser cominada uma sanção para essa pessoa, que pode ser uma
pena privativa de liberdade, que pode ser multa ou até mesmo uma medida de segurança. Perfeito? Dentro do mesmo artigo, nós temos, portanto, o princípio da anterioridade, claro. Não há crime sem lei anterior. Então, a lei ela deve ser prévia, nem pena sem prévia cominação legal. Então, esses dois princípios aí no seu material, você já sabe, estão inseridos no mesmo dispositivo. E você que está aí com o Vademecum acompanhando a aula, porque sim, você tem que estar com o Vademecum acompanhando a minha aula. Por quê? Porque é ele a sua ferramenta de trabalho na segunda fase. Então, você precisa criar uma afinidade no manuseio do seu Vademecum. Então, aí no artigo você vai colocar, né, princípio da reserva legal e princípio da anterioridade. Esse é o seu Vademecum de estudo, não é o Vademecum que você vai levar para a segunda fase. Então, nele, você pode surrar. Você pode, né, colocar ali marcações, escrever nomes de princípios, justamente para que você possa otimizar a sua absorção do conteúdo. Perfeito? Agora, o terceiro princípio para a gente conversar seria, ou é, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Perceba que o tipo penal incriminador, o que é um tipo penal incriminador? Um crime ou uma contravenção penal. Perceba que o tipo penal incriminador, ele simplesmente vai atribuir a cominação, vai cominar, sanções para aqueles casos em que há necessidade de proteção do bem jurídico, de proteção exclusiva. Como assim, Laila, é exclusiva? No sentido de que, com relação a esse tipo de ofensa, somente o direito penal ele consegue fornecer essa proteção. Então, veja, exclusiva proteção do bem jurídico. Ora, somente o direito penal com exclusividade, ele poderá tutelar determinado bem jurídico. Então, por exemplo, uma pessoa foi morta, crime de homicídio. Perceba que os outros ramos do direito por si só, eles não são capazes de gerar na pessoa, no terceiro, no particular, um temor, no sentido de que, caso ele mate alguém, ele vai ali ser condenado a uma pena, por exemplo, de 12 a 30 anos. Somente o direito penal, ele trabalha com esse tipo exclusivo de proteção ao bem jurídico. Olha o nome, exclusiva proteção do bem jurídico. Quando nós formos tratar sobre os sistemas penais, que são os métodos de estudo do direito penal, você vai ver que isso aqui se aproxima já dentro do raciocínio do sistema funcionalista, que é um dos sistemas que nós adotamos para o estudo do direito penal e que tem ganhado muita força agora no Brasil. Nós estamos em um momento de transição em que nós estamos abandonando o sistema finalista do Eldson, e não se preocupem em aprender isso agora, isso é para aulas, né, posteriores, agora para a adoção do sistema funcionalista. Esse sistema, ele trabalha muito com a lógica da exclusiva proteção do bem jurídico. Da mesma forma, ele trabalha com a lógica da intervenção mínima do Estado. Como assim, Laila, intervenção mínima do Estado? Ora, o Estado só vai se utilizar do direito penal para atuar naquelas situações em que houver uma ofensividade significante, em que houver uma lesividade. Então, por isso, nós trabalhamos com uma intervenção mínima do direito penal. Ora, quando o legislador ele vai criar um crime ou uma contravenção, ou seja, ele vai criar um tipo penal incriminador, ou seja, ele vai criar uma infração penal, ele deve se recordar que o direito penal, ele intervém minimamente, de modo que somente serão criados tipos penais incriminadores nas situações em que os outros ramos do direito
não conseguirem de forma satisfatória resolver a lesividade que esse bem jurídico sofreu, resolver, afinal de contas, a ofensividade que esse bem jurídico sofreu. Veja que a intervenção mínima, portanto, trabalha com a lógica da ofensividade e com a lógica da lesividade. Muitos livros, muitos manuais de direito penal, muitos cursos de direito penal, inclusive trabalham com a ofensividade e a lesividade como subprincípios. Então, não tem problema. Caso você manuseie um material em que você tenha intervenção mínima e aí os outros dois princípios, princípio da lesividade e princípio da ofensividade, não se preocupem, esse manual, esse livro não está equivocado. Ou muitos livros, ou muitos cursos, ou muitos manuais trabalham com a ofensividade e a lesividade como desdobramentos desse princípio da com esse princípio da intervenção mínima. Perfeito? Laila, eu vou usar isso muito na minha prova de primeira fase? Gente, provavelmente não. Não é algo que a FGV goste muito de cobrar, tá? Agora, com relação à insignificância, esse sim é um princípio que a FGV ama quando se cuida de primeira fase e também na segunda, em algumas questões dissertativas de direito penal. A insignificância, nós também trabalhamos com a lógica da ofensividade e da lesividade. Perceba que a insignificância também, assim como a exclusiva proteção do bem jurídico e a intervenção mínima, possui vínculo com aquele sistema penal que eu disse para vocês, que é o sistema funcionalista do Claus-Roxin e do Jacobs. Além deles, é óbvio, existem outros doutrinadores que adotam esse sistema, que inclusive é o predominante na Alemanha. Então perceba que aqui nós estamos tratando de vértices relacionados a um mesmo método de estudo do direito penal, ao mesmo sistema de estudo do direito penal, ok? Então, isso aqui, essa aplicação principiológica por parte da jurisprudência nos casos que correm nos contextos fáticos aqui do Brasil, já é um indicativo de adoção desse sistema penal moderno, que é esse sistema funcionalista. Pois bem, aqui o princípio da insignificância, aí você vai colocar um adendo no seu material, ele opera verdadeiramente na estrutura do delito. Nós vamos estudar que nós temos a estrutura do delito composta pelo fato típico, ilicitude e culpabilidade. Perceba que, para os tribunais superiores aqui no Brasil, o princípio da insignificância, ele opera dentro da estrutura do crime, ele opera dentro do fato típico. Veja aqui, o que aconteceu? Nós temos esse princípio que foi criado pelo Roxin na Alemanha, o Brasil importou esse princípio para cá, iniciou as aplicações desse princípio, porque esse princípio ele opera dentro da tipicidade, então ele quebra a tipicidade material. Não se preocupe, nós vamos ter uma aula sobre fato típico, ok? Que é a próxima aula. Mas perceba que quando houve a importação desse princípio para o Brasil, nós tínhamos algumas dificuldades com relação a uniformizar esse princípio. Por quê? Porque, ora, o magistrado entendia que o fato não era atípico porque o valor não ultrapassava R$200. Outro magistrado entendia que era atípico porque não ultrapassava 500. Então, nós tínhamos muitas decisões conflitantes, justamente quanto à aplicação desse princípio. Então, havia o risco, né, de, por exemplo, em uma comarca no mesmo estado, para furto até R$100, aplicar insignificância em uma vara criminal, e na outra vara criminal, o outro juiz não aplicava insignificância. Então, o que aconteceu? Tá? Foram criados parâmetros, requisitos para a aplicação desse princípio. Então, nós temos requisitos de natureza objetiva, que são aqueles requisitos vinculados ao contexto fático em si,
E temos os requisitos de natureza subjetiva, que estão aí na sua apostila. Laila, esses requisitos o Roquessin criou? Gente, não. O Roquessin criou esse princípio na Alemanha, o Brasil trouxe para cá. Começou a aplicação do princípio desproporcional. O que os tribunais superiores fizeram? Não, vamos uniformizar isso aqui, porque está dando muita decisão judicial conflitante. Decisão judicial conflitante sobre a mesma coisa, gente, isso significa o quê? Muito recurso nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e, consequentemente, nos tribunais superiores. Então, os tribunais, eles criaram esses parâmetros dos tribunais superiores justamente para que, no primeiro grau, os magistrados aplicassem essas diretrizes que são trazidas a partir desse princípio, essas de natureza objetiva e subjetiva. As objetivas são, primeira delas, mínima ofensividade, segunda, ausência de periculosidade social da ação, terceira, reduzido grau de reprovabilidade, quarta, inexpressividade da lesão jurídica. Veja todos esses requisitos relacionados ao fato em si. Com relação aos requisitos subjetivos, nós temos questões relacionadas à pessoa do autor, aquele que realizou a conduta, e a vítima, como, por exemplo, condição econômica da vítima, valor sentimental agregado, aquele bem que é de titularidade da vítima. Por outro lado, com relação ao agente, temos questões sobre reincidência. Então, por exemplo, suponhamos que você no caso vai ser, vai ser o magistrado nesse exemplo. Então, suponhamos que você já até deve ter assistido a aula do professor Stanley, que usa um banquinho para dar aula, para ele ficar um pouco maior no enquadramento. O professor Stanley, ele tem uma boneca que ele ganhou de presente e ele sempre carrega com ele essa boneca. Uma boneca horrorosa, mas enfim, ele ganhou, ele agregou um valor sentimental nessa boneca, que avaliada hoje não daria mais que R$50, mas aquela boneca ele ganhou, sei lá de quem, vamos ver, da bisavó dele, e portanto ele carrega ela para cima e para baixo. Perceba que o Stanley, ele foi vítima do crime de furto. Então alguém furtou essa boneca horrorosa do Stanley, avaliada em R$50 no preço de mercado hoje. Se a gente for compor com os requisitos objetivos que tem aí no seu material, certamente todos estão preenchidos, Mínima periculosidade, inexpressividade da lesão jurídica, o valor é pequeno, não foi um crime violento. A pessoa que praticou esse furto, ela não é reincidente, ela é primária. Mas, veja, o Stanley, ele agregou um valor sentimental nessa boneca. Suponhamos que o agente que subtraiu essa boneca perdeu essa boneca horrorosa, ninguém acha essa boneca. E agora, eu posso aplicar a insignificância nesse caso? Perceba que o requisito subjetivo vinculado à vítima, que é justamente a agregação do valor sentimental, a gente não vai conseguir aplicar. Então, veja que esses requisitos objetivos e subjetivos, eles são cumulativos entre si, tá? Agora, Laila, você poderia me perguntar, cara, mas Laila, eu posso ter significância para uma pessoa que seja reincidente? Gente, você vai ver aí na sua apostila que nós temos várias decisões jurisprudenciais. Isso é material de segunda fase para quem for fazer penal, já se atente para isso. Em que a pessoa era reincidente, mas o STJ aplicou. Em que a pessoa agregou um valor sentimental, mas o STJ aplicou. Em que a pessoa praticou um furto qualificado, ou seja, isso esbarraria ali no requisito objetivo, que é o reduzido grau de reprovação. Porque lembrem, quando o crime é qualificado, significa que o legislador reprovou mais a conduta e, portanto, ele criou essa qualificadora. Então, perceba que existem decisões do STJ que, ainda que se trate de crime qualificado, desde que, por exemplo, sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele aplica. Então, perceba que não é uma fórmula exata, é um parâmetro, e para quem for fazer a segunda fase,
vai ter que ficar atento sim aos informativos de jurisprudência, perfeito? Laila, e para a primeira? Para a primeira, basta que você se recorde dos requisitos objetivos e subjetivos, que você estará tranquilo, tá? Agora, a título de exemplo, nós temos aqui uma júris, que está na sua apostila, fique tranquilo, olha lá. Em regra, o reconhecimento da insignificância gera absolvição do réu pela tipicidade material. Laila, como assim? Calma, nós vamos ter a próxima aula de fato típico e lá eu vou falar novamente sobre a insignificância, não se preocupe. Mas, basicamente, o fato narrado não constituirá crime mais, tá? Em outras palavras, o agente não responde por nada. Em um caso concreto, contudo, o STF reconheceu a insignificância do bem subtraído, mas como o réu era reincidente em crime patrimonial, ao invés de absolvê-lo, ele utilizou esse reconhecimento para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Laila, como assim? Veja que o Supremo Tribunal, ele entendeu o seguinte: vamos julgar normal, porque não cabe aí a insignificância, já que ele é reincidente, então esbarrou ali no requisito subjetivo, mas, veja, ao invés de aplicarmos uma pena privativa de liberdade, vamos aplicar uma pena restritiva de direitos. Quando você tiver uma aula comigo sobre pena, que é a teoria da pena, você vai ver que quando o juiz ele fixa uma pena que, num primeiro momento, ela é privativa da liberdade, menor que 4 anos, e se houver o preenchimento dos requisitos legais, como, por exemplo, a pessoa ser primária, o juiz ele poderá substituir essa pena por uma pena restritiva de direitos, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Quando a pessoa ela é reincidente, o juiz, ao fixar essa pena menor que 4 anos, ele não pode substituir a pena por uma restritiva de direitos. Nesse caso, o que aconteceu? O STF ele relativizou. Ele disse assim, não vamos aplicar insignificância. Não vamos aplicar insignificância, mas vamos aqui abrir uma exceção e converter essa pena privativa de liberdade dele, menor que 4 anos, em uma pena restritiva de direitos, muito embora a reincidência não permita legalmente que eu faça isso. Olha só, em razão da reincidência, o STF entendeu que não era o caso de absolver a pessoa, mas, em compensação, determinou a substituição por pena restritiva de direitos, tá? Gente, isso para a primeira fase não cai, nunca vai cair, mas para a segunda fase, fique atentos que isso pode ser cobrado sim. Maravilha? Agora, o que cai na primeira fase? Súmula 606, não se aplica a insignificância em casos de transmissão clandestina de sinal de internet, vídeo via radiofrequência, desculpem, tá? E a súmula 599, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, tá? Agora, com relação, né, a rádio clandestina, veja essa divergência que também tem na sua apostila, tá? Isso também é um reforço para quem vai para a segunda fase. Então, olha lá, eu posso aplicar insignificância para a conduta de manter rádio clandestina? Para o STJ, não. Olha a data da decisão. Para o STF, sim. Olha a data da decisão. Laila, o que é que eu vou adotar? Claro, gente, você vai fazer segunda fase penal, você é advogado, não é? Então, se você é advogado, você vai trabalhar com isso aqui, essa possibilidade aqui do STF, tá? Perceba que nós temos uma decisão da 6ª turma conflitando com uma decisão da 2ª turma do STF. Tudo bem, gente? Então, essas são algumas peculiaridades que eu tinha para falar com vocês sobre o princípio da insignificância. Você viu aí no seu material que existem outras decisões sobre esse princípio que eu coloquei. Mas assim, isso aí não se preocupe, deixa que é conteúdo de segunda fase. Mas como eu disse, já trouxemos o material completo para você simplesmente atualizar a partir das novas decisões que forem surgindo dos tribunais superiores. Tudo bem? E aí, meus queridos, com essas considerações eu encerro a primeira parte da nossa aula.